Tem uma frase do Ford, o criador da empresa Ford, dos carros Ford, que é: se você pensa que você consegue, ou se você pensa que você não consegue, em ambos casos você está correto. E sempre me soou verdade, mas eu esbarrei num estudo que de fato demonstra isso. Um grupo de pessoas foi selecionado, né, para andar de bicicleta, e enfim, uma semana depois eles voltaram para andar de bicicleta de novo, e os cientistas, né, falaram aleatoriamente para as pessoas se elas tinham andado bem ou mal, e as pessoas para as quais os cientistas falaram que elas andaram bem, elas tiveram uma performance melhor, e as que os cientistas falaram que elas andaram mal, elas tiveram uma performance pior. É mais ou menos isso o estudo. E a performance das... Claro, os cientistas falaram aleatoriamente, né? A performance das pessoas foi afetada pelo fato delas pensarem que elas tinham uma boa performance anteriormente ou não. Tem outros estudos parecidos. Tem um estudo que bota as pessoas pra correr numa esteira e a cada, sei lá, X minutos a pessoa fala uma frase motivacional pra ela mesma, tipo, eu consigo, ou sei lá, isso tá fácil, ou qualquer coisa nesse sentido. E isso, de fato, melhora a performance da pessoa, né? Tem vários estudos também que demonstram que quando você está fazendo algo que você gosta, né? Isso é óbvio para qualquer pessoa que já fez algo que gosta, que a sua performance também melhora conforme você faz alguma coisa que você acredita. Quando a gente vai no caminho muito de a disciplina e fazer coisas difíceis e tentar se manter focado e tal, a gente tem essa ambição dentro da gente. Eu acho que a habilidade mais importante de todas não é nenhuma hard skill, não é nem a habilidade de ter disciplina, é se pá uma habilidade de inteligência emocional, talvez. O que é doido, porque eu li também sobre um estudo recentemente que, bom, a gente meio que sabe intuitivamente que a gente sente coisas no nosso estômago, né? Quando você vai na beira de um precipício e olha pra baixo, você sente um embrulho na sua barriga, né? No seu estômago. É, em parte, isso é um sinal que, enfim, existe uma via neural entre o cérebro o canal digestivo ali, e em parte isso é afetado também pelo seu microbioma, né? Qual que é o ponto que eu quero chegar aqui? Absolutamente nenhum, tá? Não tem muito ponto. O ponto é que essas coisas, elas estão conectadas de uma maneira que é muito forte, é muito palpável e é muito real. Que o teu estado emocional depende do teu microbioma, que depende da qualidade da tua alimentação. E o teu estado emocional também depende da tua autoconfiança e do quanto tu acredita que tu consegue fazer as coisas. E todas essas coisas são demonstradas cientificamente. Tudo isso não é uma conversa New Age, não é uma conversa de sei lá, de religião, de qualquer coisa do tipo, não é um papo hippie. Tudo isso é ciência. E eu negar que essas coisas existem seria eu negar as evidências científicas, né? Então, em certo aspecto, essa conversa de coach, todo esse papo motivacional que alguns coaches têm, se você entender isso e utilizar isso da maneira correta, e for atrás das fontes de verdade e dos estudos de verdade, você percebe que muito disso é real. E ao tentar ajudar pessoas, né, tanto ao redor de mim quanto na internet, eu percebo que geralmente o ponto fraco das pessoas, o ponto de melhoria que elas de fato precisam, não é um ponto de hard skill, não é tipo. Eu falo muito com um dev, né? Não é um curso de Java que a pessoa precisa, não enfim, qualquer coisa do tipo. Ela precisa de aprender a encontrar algo que ela gosta naquilo que ela faz, né? Ou aprender a gostar do processo, aprender a apreciar o processo, levar o processo com uma certa leveza, com uma certa sinceridade e só confiar nela mesma. Geralmente é isso que falta, tá? O erro da maioria das pessoas é um erro emocional.
não é um erro técnico. Por exemplo, uma pessoa que tá, sei lá, enviando currículos para a empresa, ela tem medo do feedback, geralmente. Ela tem medo do feedback negativo. Ela não vai atrás do feedback, certo? Se eu tenho um currículo e eu envio ele cegamente, eu não sei se meu currículo é bom ou ruim. Se eu expor esse meu currículo na internet, eu vou ter feedback de várias pessoas. E eu sei disso, certo? Todo mundo sabe que no momento que eu postar o meu currículo no Reddit ou no Twitter, ou enfim, onde quer que seja, vai ter um monte de pessoa criticando meu feedback, e algumas dessas críticas vão ser válidas e eu vou poder transformar essas críticas em melhorias. Eu posso comparar o meu currículo com currículos bons que existem no mundo. Mas as pessoas não fazem isso. E não é por não saber que elas devem fazer isso. Todo mundo sabe como encontrar por conteúdo técnico. Todo mundo sabe como encontrar onde se pode melhorar uma habilidade, uma hard skill, né? Uma habilidade enfim, uma habilidade técnica. Mas o saber encontrar não é onde as pessoas falham. Elas sabem onde olhar, elas sabem onde procurar, mas as pessoas não querem, não têm a aptidão emocional para ser confrontadas com o fato de que no momento presente elas são iniciantes ou elas são inadequadas para aquilo que elas querem atingir. E precisa se ter essa confiança de eu saber que no momento atual eu de repente sou inadequado, essa compreensão de que eu sou inadequado para atingir aquilo que eu quero atingir não vai me afetar, não vai me impedir de almejar aquilo que eu quero atingir, porque existe um processo a ser seguido que tem que ser aproveitado para eu atingir aquele determinado objetivo. Né? A conclusão disso é que o emocional é muito mais importante do que as outras coisas, tá? Na verdade, toda habilidade técnica é facilmente obtida se você tiver um emocional adequado. Tipo, se você conseguir se confrontar com o fato de que você é um iniciante em qualquer aquilo que seja e conseguir encarar a realidade de que você está muito longe daquilo que você quer atingir, e mesmo assim ter a arrogância e a... como é que chama? A inocência de alguém que é iniciante de pensar que não, isso é fácil, eu consigo fazer isso. Se você conseguir essas duas coisas, muito provavelmente você de fato consegue e você de fato chega lá ou chega perto, tá? Agora, as pessoas não querem ser confrontadas com nenhum desses fatos. As pessoas não querem passar pelo processo doloroso, né, que Michelangelo descreve, que o homem ele é a obra e o escultor ao mesmo tempo, certo? Enquanto você está, por exemplo, escrevendo um livro, o ato de escrever um livro tá fazendo transformações no seu cérebro, né? Você escreve o livro e ação e reação, o livro te escreve de volta. Você escreve um código, o código molda como o seu cérebro pensa em código. Eu tinha um bom exemplo disso que eu tinha pensado ontem antes de dormir, mas eu esqueci. Enfim. O próprio ato de você se lembrar de algo, de você recordar uma memória que você tem, altera aquela memória, né? Uma memória não pode ser acessada sem que ela seja alterada pelo cérebro, isso não existe. O fato, né, do cérebro puxar algo já vai afetar como os neurônios estão organizados, como eles estão estruturados. Que é... Nossa, vocês vão me achar maluco, tá? Mas, enfim. É parecido com o experimento da fenda dupla da física quântica, né? O próprio ato de você mensurar algo faz com que aquele algo seja inevitavelmente alterado. Quando você mensura um átomo, ele se... Um átomo não, é um elétron no experimento da fenda dupla. Quando você mensura um elétron, no momento que ele é mensurado, ele está agindo como partícula. Enquanto ele não for mensurado, ele vai estar agindo como onda. Por quê? Porque o próprio ato de mensurar algo, o ato de medir algo, requer que aquilo seja... requer que a gente interaja com esse algo, né? O que significa eu mensurar algo? Para eu enxergar algo, eu preciso eu preciso jogar luz nesse algo e eu preciso que a luz volte pro meu olho, certo? O próprio ato de jogar luz altera o estado daquela coisa, de modo com que a gente não consegue
observar o estado das coisas como elas são, sem mensurar e, ao mensurar, alterar elas. Faz algum sentido isso? Ou tô indo pra muito conversa de maluco? Acho que eu tô indo pra muito conversa de maluco, né? O próprio ato de você conseguir mensurar o como você está, o quão longe você está, o seu progresso vai alterar a sua performance naquilo, vai alterar o modo com que você carrega, com que você executa aquela tarefa, né? Nem que da mínima maneira, né? Mesmo que altere, só no sentido de você precisar catalogar aquilo e ter que pensar naquilo quando você cataloga aquilo e reflete, né? Por exemplo, se eu tô lendo um livro e eu quero, sei lá, ler mais livros esse ano, o próprio ato de eu sentar em algum lugar e anotar, ó, eu li X palavras hoje, vai fazer com que isso cause uma alteração no meu cérebro, que como existe esse processo de sentar e catalogar, sei lá, o número de palavras que eu li num dia, esse próprio processo vai fazer com que o meu cérebro dê uma importância maior à leitura, certo? O próprio ato de, não sei, de eu correr na rua e eu medir os tempos que eu vou fazendo durante a minha corrida. O próprio ato de mensurar a minha performance numa corrida faz com que isso altere o como o meu cérebro lida para com a corrida, certo? Porque agora, como existe uma métrica a ser mensurada, conscientemente ou subconscientemente eu estou pensando naquela métrica, o que vai alterar a maneira com que eu performo naquilo. O próprio ato de eu acreditar ou de eu fingir que eu sou capaz de fazer algo vai alterar a maneira com que eu carrego, com que eu exerça o meu comportamento para aquele algo, com que eu execute aquelas ações. Cara, esse foi o vídeo mais pra lá, mais pra longe que eu já fiz, eu acho, tá? Você pode me achar muito doido, tem como fazer um bom resumo desse vídeo? Alguém nos comentários, por favor, faz um resumo, de repente? Ia ficar legal. E eu preciso transformar isso também num artigo, né? Porque o ato de escrever um bom artigo é o ato de pensar com clareza. São bons pensamentos que tem nesse vídeo. É muita loucura, mas eu acho que eu consigo pegar esse vídeo e transformar num excelente artigo. Enfim, se eu tiver um tempo eu vou fazer isso, tá? Faz o seguinte, no risco de soar muito doido, né? Eu vou lançar esse vídeo e eu vou fingir que nada aconteceu, tá? Eu vou mutar os comentários, não vou ler os comentários.